Um ótimo dia a todos, amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Este é o dia que o Senhor fez, por isso estamos alegres. Estamos voltando às programações do PB, Prosperity in Business, café, jantar, todos os eventos. Fique ligado, é importante participar. E como hoje é o primeiro dia, hoje é a volta dessas programações para o próximo semestre, eu orando e pensando e meditando no que eu poderia conversar com vocês, creio que Deus me direcionou a fazer um devocional. Podemos fazer um devocional juntos para que nós possamos levar isso para todo o nosso semestre. Então, eu não quero trazer nenhum grande estudo, não vou trazer nenhuma das grandes revelações teológicas aqui, mas eu quero ler uma história bíblica com você e ir fazendo algumas aplicações nessa história nas nossas vidas. Anote cada uma dessas aplicações e carregue isso durante todo o seu semestre. Eu tenho certeza que você vai lembrar disso e precisar disso durante todo o semestre. E esse devocional que nós queremos fazer, então, está no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a história do versículo 13 até o versículo 35. E a Bíblia diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos, esses 2 discípulos não eram um dos 12 apóstolos, eles eram discípulos que andavam com Jesus e um grupo um pouco maior. Jesus tinha 12 apóstolos que andavam com ele, 12 discípulos mais próximos, e ele tinha um outro grupo de 70 discípulos que também andavam com ele. E esses 2 discípulos que fala aqui são 2 desse grupo de 70 que andavam com ele, para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. O que eles tomaram decisão naquele dia é que, chateados com o que estava acontecendo, com as notícias que passaram, eles decidiram sair de uma cidade chamada Jerusalém e ir então a uma cidade chamada Emaús. Jerusalém, a sua topografia são colinas, morros, montanha, ela fica no alto. E Emaús, então, fica em uma planície a 10 quilômetros de distância de Jerusalém. Isso mostra para nós que existem lugares que nós andamos que são montanhosos e nós não sabemos o que vem depois da próxima curva. E existem lugares que são planos e nós conseguimos ver muito e muito longe. Aqueles discípulos haviam cansado de viver a vida pela fé. A vida pela fé é onde você caminha sem saber o que vem depois da próxima curva. Eles queriam viver uma vida baseada em algo mais fácil de entender, mais simples de viver, mais fácil do que confiar em um Deus que eu nunca vi. Talvez seria andar baseado naquelas coisas que eu consigo ver, que eu sei onde estão. Então eles estavam caminhando diante daquelas notícias, saindo de um lugar que nós aplicamos aqui como um lugar de caminhada por fé, para um lugar de caminhada pela certeza da nossa vista, dos nossos sentidos, daquilo que podemos fazer. Então eles estavam caminhando em direção a Emaús e iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Iam fazendo a fofoca, iam falando das notícias do dia a dia, iam falando do que viram no Instagram, iam falando do que aquele blogueiro disse, iam falando do que aquele canal do YouTube ressaltou, iam falando do que o jornalista passou, e eles iam falando das coisas que aconteceram, que passaram. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O próprio Jesus chegou perto deles e começou a conversar. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Jesus estava exatamente do lado deles, mas eles estavam tão distraídos que eles não conseguiam reconhecer a Jesus. Como se os olhos deles não pudessem ver que era Jesus que estava com eles. Aquele que passou anos educando eles, ensinando eles, andando com eles, falando com eles, transmitindo mensagens para eles, edificando a vida deles. Aquele que eles viram curando os enfermos,
ressuscitando mortos, expulsando demônios, aquele que eles viram fazendo o bem por toda parte, estava ao lado deles, mas os olhos deles não conseguiam reconhecer que Jesus estava com eles. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Jesus fez uma pergunta e, sabe quando... por que essa pergunta? Você não está entendendo o que a gente está falando? Você não está percebendo? Eles pararam entristecidos, contando. E um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? E a gente precisa parar um pouco nessa frase aqui. Ele estava caminhando com Jesus, eles tinham a oportunidade de ver Jesus, eles tiveram a oportunidade de aprender algumas coisas com Jesus, eles já frequentaram jantares do Prosperity, eles já vieram em cafés da manhã do Prosperity, eles já foram em fórum do Prosperity, eles já foram em cultos da igreja, eles já foram em grupos familiares, células, eles já foram em todas essas coisas. Eles caminharam com Jesus, mas naquele momento eles não percebiam que Jesus estava com eles. E quando Jesus fala do que é que você está tratando, do que é que vocês estão conversando, eles entristecidos olham para Jesus e dizem: será que você é o único que não sabe das notícias dos últimos dias? Será que você é o único que não está lendo o jornal? Será que você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Isso nas nossas vidas é como se nós já tivéssemos praticado uma vida, estivéssemos andando com Jesus, conhecêssemos Jesus, mas de repente as notícias fossem tão grandes, o diagnóstico médico, a notícia de olhar a conta bancária, a notícia de olharmos aquilo que está acontecendo contra nós, e de repente nós olhamos tanto isso que os nossos olhos param de reconhecer Jesus ao nosso lado. E quando Jesus pergunta para nós: por que é que você está triste? O que é que está acontecendo com você? É como se você olhasse para Jesus e dissesse assim: Jesus, será que você não sabe? Será que você não viu? Será que você não está vendo que a minha empresa não está bem? Será que você não está vendo que o meu casamento não está bem? Será que você não está vendo que eu recebi um diagnóstico médico que não é favorável à minha saúde? Será que você não está vendo essas coisas, Senhor? Será que você é o único que não sabe? Será que você é o único que não está lendo os jornais? Será que você é o único que não está revoltado com o governo? Será que você é o único que não está olhando se o dólar subiu, o dólar desceu? Você vem do mesmo lugar que eu? Você está vindo de Jerusalém? E será que você não sabe das notícias? E eles chamam a atenção de Jesus, então, como se Jesus fosse obrigado a viver na tristeza deles. Como se Jesus fosse obrigado a conhecer a desgraça, as últimas notícias de tristeza. Será que você é o único que não sabe? E eles começam a contar, então. Do que se trata? Jesus perguntou. Não sei. Do que se trata? Vamos conversar, então. Quais são as últimas notícias? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Jesus estava tão perto deles e eles não o reconheciam, mas sabiam o que havia acontecido com ele. Que era profeta. Pronto. Jesus já não tinha mais sentido para eles. Jesus foi, Jesus não é. Talvez Jesus, para um dia passado, ele de fato curou os enfermos. Talvez nos dias passados ele andou sobre a terra e fez o bem, mas hoje já não é mais. Aquele que era profeta. Essa era a mentalidade deles. Aquele que foi, não aquele que é. Pastor, você está me dizendo que às vezes eu posso pensar que as coisas que aconteceram na Bíblia são verdadeiras, mas isso não se aplica na minha vida hoje? Sim. Muitos de nós às vezes estamos ao lado de Jesus e pensamos: ele foi um profeta. Mas hoje, ele não pode agir nas nossas vidas. Aquele que era profeta, aquele que era poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Jesus foi crucificado. Nós esperávamos,
nós tínhamos uma expectativa sobre o que ele iria fazer. Nós tínhamos um desejo que fosse ele quem havia de redimir Israel. E quando ele diz, nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel, Israel era escravo, o povo de Israel era escravo do povo de Roma. E quando Jesus se levantou em palavras e poder, eles pensaram, Deus enviou o nosso libertador, aquele que vai nos libertar de Roma. Nós não seremos mais um povo escravo. Eles não estavam ligados com o que Jesus realmente veio fazer na terra. Eles tinham uma expectativa de que Jesus fosse aquele que iria libertar Israel da escravidão de Roma. Nós esperávamos isso. Nós tínhamos uma expectativa que ele redimisse Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram, desde que ele foi crucificado. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Mas sabe, esse tipo de notícia não dá para crer. Olha que loucura! As mulheres estão dizendo que anjos apareceram a elas e disseram que Jesus não está morto, mas está vivo. Ele ressuscitou. Mas isso é demais. Mediante as notícias dos últimos dias, essa notícia de que ele vive é inferior. Não tem como crer. Eu vi ele sendo crucificado, eu vi ele morrendo, eu vi o túmulo onde o colocaram. As notícias se tornaram mais importantes do que a verdadeira mensagem do Evangelho. De fato, alguns dos nossos, não bastava o testemunho das mulheres, também está dizendo, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. De fato, eles foram até lá, o túmulo está vazio, mas como não viram ele, então não sei se dá para acreditar. Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. De um lado, eles zombando de Jesus, porque Jesus não conhecia as últimas notícias. Jesus pergunta, quais são as últimas notícias? Senhor, sabe, é que o dólar caiu e a minha empresa vende no exterior e agora a gente está recebendo menos. Não, Senhor, é que agora o dólar subiu, a gente não vai conseguir comprar. Senhor, não, é que está dizendo que vai mudar o prefeito, está dizendo que vai mudar o governador, está dizendo que vai mudar o presidente, está dizendo que vai ser o mesmo presidente. Não sei, Senhor, mas você não está percebendo, isso é ruim para mim por causa disso. Essas são as notícias dos últimos dias, Senhor. De repente, Jesus diz, será que é vocês que não estão entendendo direito? Será que não são vocês que estão de olho e ouvindo as notícias erradas? Elas falaram de coisas celestiais, de que Jesus ressuscitou. Pessoas viram o túmulo vazio e mesmo assim vocês não creem porque vocês estão distraídos. Distraídos com as coisas deste mundo, distraídos com as notícias negativas, distraídos com aquilo que aconteceu nos últimos dias. E Jesus fala, será que custa crer naquilo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Será que vocês desconhecem os caminhos de Deus, os caminhos espirituais? E a mensagem é que o Cristo iria sofrer, morrer, ser crucificado e entrar na sua glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus, nesse momento, ele começa a tirar o foco deles das notícias dos homens e começa a falar com eles a respeito da palavra de Deus. Será que custa tanto tirarmos os nossos olhos das notícias e colocarmos os nossos olhos na palavra de Deus? Será que é tão difícil? E Jesus agora ele começa a explicar o que é a palavra de Deus.
Ele começa a falar como todas as Escrituras apontavam para quem ele é. E como deveria ter sido a vida dele. E como ele deveria ter morrido, sido crucificado, ressuscitado ao terceiro dia. Jesus começa a mostrar que as palavras dos profetas, a palavra de Deus, aponta única e exclusivamente para ele. E o texto continua dizendo, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Jesus falou, eu vou continuar. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram. E eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Naquele momento que Jesus termina de apontar as Escrituras e parte o pão como símbolo dele que haveria de ser crucificado, dele que haveria de sofrer, dele que iria morrer no lugar deles, os olhos espirituais deles voltam a enxergar. E eles reconhecem que era Jesus. E naquele momento que eles reconhecem que era Jesus, Jesus desaparece da presença deles. E disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito? Não é verdade que algo mexia conosco por dentro? Não é verdade que existia uma nova sensação dentro de nós que nós não conhecíamos? Não é verdade que o coração ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Muitas vezes eu e você olhamos as coisas naturais, olhamos as coisas deste mundo, e nós estamos procurando exatamente essa sensação. Um coração acalorado. Nós estamos olhando as coisas e pensamos, se conseguirmos ter sucesso em tal atividade, isso vai preencher. Se conseguirmos alcançar tal resultado, isso vai preencher. Se conseguirmos tais metas, isso vai preencher. E quando eles se decepcionaram, então, com as notícias e perceberam que essas coisas não iriam acontecer, estavam entristecidos. Mas Jesus mostrou a eles o que realmente exerce influência sobre os nossos corações. O que realmente pode acalorar os nossos corações. O que pode ferver os nossos corações. O que pode trazer esse pensamento, essa sensação de que você está completo. E isso aconteceu na vida deles. Não quando eles olhavam as coisas naturais, mas quando eles estudavam a palavra de Deus. A palavra de Deus, então, é o que aquecia o coração deles. A palavra de Deus é o que fez com que os olhos deles fossem iluminados. E o texto continua dizendo, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Na mesma hora que se depararam com a palavra iluminou os olhos do entendimento deles. Eles não mais permaneceram no lugar onde era de planície, e onde eles tinham controle de tudo, e onde eles faziam do seu jeito, e onde eles tocavam, onde eles conseguiam ver longe, mas eles voltaram a um lugar de fé, um lugar onde eles podem confiar única e exclusivamente em Cristo Jesus. Voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Queridos, que texto, que história. Não precisamos de muito mais do que isso. Mas precisamos entender que, às vezes, nós olhamos para o Senhor Jesus, que já está conosco, e normalmente as nossas orações são, será que você é o único que não sabe o que está acontecendo nos últimos dias? Será que você é o único que não conhece as notícias e o que estamos passando, o que estamos vivendo? Será que você é o único que não tem também as preocupações que foram depositadas sobre todos nós?
Nós tínhamos uma expectativa e essas coisas não estão acontecendo. Nós tínhamos um desejo e isso não está se revelando. Senhor Jesus, será que você é o único que não sabe? E talvez hoje a gente tenha que reconhecer que nós não deveríamos estar falando das notícias dos últimos dias para Ele, mas nós deveríamos estar permitindo que Ele falasse da sua palavra aos nossos corações. Porque só isso pode esquentar os nossos corações. Só isso pode confortar os nossos corações. Só isso pode iluminar os olhos do nosso entendimento. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é espírito. A palavra de Deus é sempre livre. A palavra de Deus não passará. Passarão os céus, passarão a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. E eu e você temos o privilégio de termos Jesus ao nosso lado. E eu e você temos o privilégio de podermos conhecer a Jesus. Eu e você podemos ter o privilégio de reconhecer Jesus nas nossas vidas. E precisamos deixar que talvez Ele pergunte, será que não são vocês que estão dando ouvidos demais para a mensagem errada? E deixar que Ele ministre as nossas vidas com a palavra de Deus. Por isso, minha sugestão para todos nós hoje é, vamos viver esse próximo semestre pelo entendimento revelado da palavra de Deus e menos pelas notícias. O que é que a palavra de Deus diz a seu respeito? O que é que a palavra de Deus diz a respeito do seu casamento, a respeito dos seus filhos, a respeito dos seus relacionamentos, a respeito das suas vendas, das suas compras? O que é que a palavra de Deus diz a seu respeito, a respeito do seu ministério? O que é que a palavra de Deus diz a seu respeito? Ao invés de focarmos nas notícias, aprendemos aquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Muitas vezes estamos buscando que algo aconteça, mas eles disseram, não nos ardia o coração enquanto ele falava das Escrituras. Aquilo que você está buscando, Ele já te deu. Nós estamos buscando algo para acontecer, estamos esperando que algo aconteça, mas aquilo que Ele tem para você, Ele já te entregou. Você já é um abençoado. Ele já te deixou com as Escrituras, com a palavra dEle. E queridos, quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem uma palavra pode avançar em todas as áreas da sua vida. Quem tem uma palavra tem o coração preenchido e completo. Não nos ardia o coração. Acredito que não tem um devocional mais simples do que esse. Mas o meu intuito aqui é que, enquanto a gente lia essa história, o seu coração fosse ardendo. E você fosse percebendo que, de fato, você pode descansar nisso. De que o seu coração é preenchido quando nós estudamos as Escrituras dessa forma aqui. Simples. Lendo ela. Vendo como Deus quer aplicá-la nas nossas vidas. Sem nenhum grande revelação ou conceitos teológicos. Ou apenas entendendo o como ela pode ser aplicada nas nossas vidas. E a minha oração é que durante todo esse semestre você possa andar com o seu coração aquecido. Não se esfriando, se entristecendo pelas notícias. Mas andar com o coração aquecido, porque Ele tem palavras de paz, palavras de um futuro, palavras de prosperar para cada um de nós. Aquilo que você está buscando, Ele já deu. Por isso, tenha tempo com a palavra. Quero terminar lendo um texto de Efésios, capítulo 1, versículo 18, que é uma oração que o apóstolo Paulo faz para a igreja de Éfeso. E ele diz assim, peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês. Enquanto ele falava, o coração deles ardia. Quando Ele partiu o pão, os olhos deles foram iluminados.
Que eu e você possamos ler as Escrituras dessa forma, com o Espírito Santo de Deus revelando quem Jesus é para nós. E nós possamos ter o nosso coração aquecido e os olhos do nosso entendimento iluminados.